As nossas caras irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado, um privilégio muito grande nós estarmos aqui no templo da Fraternidade Rosa Cruz, numa data como hoje. O Sol ingressa no signo de Câncer, 21 de junho de 2015, tem início então o inverno, o Cristo alcançando o seu habitat. Então, um privilégio muito grande, uma data tão significativa como essa, nós participarmos do ritual Rosa Cruz no templo. É um privilégio muito grande. A nossa palavra devocional hoje vem lá do Evangelho de Mateus. Vários estudiosos, religiosos, dizem que se tudo que se escreveu em termos de espiritualidade, se escreveu, literatura, se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então o Sermão da Montanha, ele não abrange apenas as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que sofrem. O Sermão da Montanha é um pouquinho mais extenso. Então nós vamos citar uma pequena frase do Evangelho de Mateus e vamos analisá-lo à luz dos ensinamentos Rosa Cruzes. Então no Evangelho de Mateus nós temos o luminoso Sermão da Montanha. E em 5,13, capítulo 5, versículo 13, há uma citação do Cristo, curtíssima, porém de uma magnificência espiritual que nos inspira e nos orienta. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Curtíssimo. Os ensinamentos Rosa Cruzes nos fornecem maravilhosos subsídios para uma profunda compreensão desta frase do Cristo. Todos nós já tivemos a experiência de provar um alimento que requer sal em seu preparo, porém, por qualquer motivo, esqueceu-se de o colocar. O alimento fica insosso, né? Eu penso que todos nós já passamos por essa experiência. Olha, está faltando sal na comida, tal, né? Fica insosso. Sejamos o sal com nossos atos de bondade, pois o sal contribui e dá agradabilidade às nossas vidas e aos que nos rodeiam, contribuindo assim para que apreciemos a libertação do sacrifício anual que Cristo realiza em sua jornada à terra. Então, sejamos o sal, vamos dar o, entre aspas, alimento à vida, vamos dar o gosto, o tempero à vida, com os nossos atos de bondade. Continuando, raríssimas vezes enxergamos o sal nos alimentos que o necessitam, mas o sentimos. Um exemplo, o arroz. Nós não vemos o sal, mas nós sentimos o paladar na justa medida. Sejamos o sal, pratiquemos o bem aos nossos semelhantes sem sermos vistos. O nosso trabalho em ação, mas não a nossa persona, alimentando assim o nosso eu superior. Ou seja, vamos ser o sal, dar o gosto ao alimento, mas não sermos vistos. O sal possui essa propriedade, não é? Continuando, ver o sal no alimento geralmente o torna excessivamente salgado e de difícil paladar agradável. Acho que todo mundo também já teve a experiência de pegar lá uma folha de salada e tá lá uma pitada a mais de sal, opa, a mãozinha escorregou lá e fica aquela crosta de sal. Aí fica um pouquinho difícil, né? O paladar fica muito salgado. Então concordam que quando nós vemos o sal, o alimento não fica bom? À luz dos ensinamentos Rosa Cruzes, sejamos o sal, não procurando sermos enaltecidos e vistos pelo mundo, nem colocando-nos em evidência ou holofotes do efêmero sucesso mundano que alimenta o nosso eu inferior. Vamos dar o gosto, o sabor, o tempero à vida, mas não que a nossa personalidade se sobressaia. Certos alimentos, principalmente os não recomendados, a carne, o peixe, além de vegetais em conservas nos vidros,
quando envoltos pelo sal ou salgados, mantêm a sua conservação para o consumo durante um longo tempo. Eu penso que todo mundo já viu aqueles peixes, carnes de porcos, nos supermercados, nas feiras, envoltos pelo sal. Por que se faz isso? Para se conservar o alimento durante um certo tempo, né? Vemos isso em feiras, mercados, etc. À luz dos ensinamentos Rosacruzes, sejamos o sal, o amor em ação, que impede a putrefação da nossa espiritualidade e nos encaminha seguramente para o nascimento do nosso Cristo interno. Continuando, etimologicamente, a palavra salário, nós recebemos aí do nosso emprego, ela vem de sal. Era este o elemento recebido pelos trabalhadores no passado por suas tarefas realizadas. Então a pessoa trabalhava e o pagamento era feito através de sal. Aí deriva a palavra salário. À luz dos ensinamentos Rosacruzes, sejamos o sal que com o nosso trabalho justo, digno e honesto nos permite viver de uma maneira crística. Continuando, nas obras Filosofia Rosacruz em Perguntas e Respostas, volume 2, pergunta 78, e também em Iniciação Antiga e Moderna, capítulo 7, esse capítulo se chama O Estigma e a Crucificação, Max Rendel faz uma relação entre a água salina lunar, a água do mar, o sal da terra e desejos e emoções. Em sabendo astrologicamente haver uma afinidade entre essas citações do Sr. Rendel e as hierarquias da Lua, a hierarquia de Câncer e a quarta casa zodiacal, sejamos o sal. Refinemos, cristifiquemos os nossos desejos, as nossas emoções e sentimentos, servindo os nossos semelhantes de uma maneira amorosa e desinteressada. Então vejam a profundidade que possui essa citação do Cristo: vós sois o sal da terra. O sal dá o gosto ao alimento. Vamos dar gosto à vida praticando a bondade. Nós não vemos o sal no alimento. Vamos praticar o bem não procurando holofotes. Se nós vemos o sal no alimento, significa que nós erramos na dosagem. O sal é visto. Então não vamos procurar sermos vistos. O nosso trabalho em ação, não a nossa personalidade. O sal possui a característica, a propriedade de conservar certos alimentos. Não só a carne, não só o peixe. Alguns vegetais em latas, em vidros, se nós colocarmos lá, está lá no azeite, no óleo, e se nós formos ver lá o rótulo, ao sódio. O sal possui a propriedade de conservar os alimentos. Então, sejamos o sal. Vamos impedir a putrefação da nossa espiritualidade com os nossos atos de bondade. Então veja que interessante, tudo isso está lá no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mas lá em Marcos, um outro evangelho, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 50, Cristo fala algo assim que possui, agora sim, com a compreensão dos ensinamentos Rosacruzes, uma compreensão muito clara, muito cristalina. Tende o sal em vós mesmos e a paz uns com os outros. Então veja que interessante essa citação do Cristo: vós sois o sal da terra. Agora, o mais importante, não basta apenas nós termos uma ideia bem clara, à luz dos ensinamentos Rosacruzes, dessa citação do Cristo. Nós temos que praticar. Em sabendo dessa profundidade e não praticando, é a mesma coisa que nós não sabermos. De nada adianta nós termos um poço de conhecimento se nós não colocarmos em movimento tudo isso. Apenas sermos sabedores dessas pérolas de ensinamento que a Fraternidade de Rosacruz nos transmite, não vai nos fazer elevar espiritualmente. Nós temos que praticar, nós temos que colocar isso de uma forma dinâmica, nós temos que exercitar isto nos nossos lares,
no local que nós trabalhamos, no nosso círculo de amizade, aonde quer que nós estejamos, vamos ser o sal. Sejamos o sal, vamos dar tempero à vida, não vamos ser vistos, vamos com isso colaborar para a nossa não estagnação da nossa espiritualidade. Então veja quantas propriedades possui o sal físico e a analogia que Cristo fez com o nosso desenvolvimento interno. É uma pérola de conhecimento isso. Nós esperamos que todos tenham uma semana abençoada, que nós possamos ter uma santa estação do inverno que se inicia hoje, 21 de junho de 2015, por volta das 13 horas e 38 minutos, inaugurou-se aqui, horário de Brasília, evidentemente obedecendo os fusos horários, o inverno, e o sol ingressou no signo de Câncer. O Cristo chegou ao seu habitat, ele vai recompor os seus veículos para daqui 3 meses, por ocasião da primavera, por ocasião do sol ingressar em Libra, ele retornar à Terra. Ele jamais nos deixa, mas ele faz uma jornada anual crística, ok? Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, nós gostaríamos que todos tenham uma semana abençoada, e realmente um privilégio muito grande, numa data como hoje, inauguração de uma estação, o Sol ingressando num signo cardinal, o signo de Câncer, nós participarmos desse ritual Rosa Cruz aqui no templo. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado.